E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo de Figueiredo. Estamos prontos para mais um episódio, dessa vez do nosso quadro de História do Futebol. E, como vocês já viram no nome do episódio, né? Vamos falar sobre o Derby de Rio Claro. Nós estamos desenvolvendo a história do futebol paulista, né, nesse primeiro momento desse quadro. Então temos episódios sobre o futebol paulista como um todo, falamos de Ponte Preta, Guarani, Portuguesa, Juventus da Moca, Bragantino, etc. E chegamos agora à cidade de Rio Claro. E daí, para não nos prendermos a um dos clubes apenas, vamos fazer igual fizemos no episódio sobre os clubes de Campinas, só que dessa vez num episódio só, né? Um episódio só para os dois clubes. E então, portanto, vamos falar do Velo Clube e do Rio Claro, contar a história de cada um e por fim depois falar sobre o derby em si. Né? Para isso eu tô com o meu amigo e companheiro aqui, o Fábio, companheiro de podcast. Como é que você está, Fábio? Feliz, triste com o Coringão? Meu advogado me proibiu de emitir qualquer tipo de comentário do gênero pelo bem da nossa relação e pelo bem da minha imagem pública. Brincadeiras à parte, olá a todos, como é que estão? Espero que estejam todos bem, resguardados. Aqui do lado norte do hemisfério, um pouco chateado com o clima que já estava dando seus sinais de abertura, de calor, de sol, só que foi um falso positivo, por assim dizer. Hoje está um dia, infelizmente, nublado, um pouco chuvisco, assim, um clima bem típico do Porto, como chamam aqui, o mês de abril, águas mil, né? E pronto, vamos hoje falar do Derby rio-clarense, enquanto cidades como Campinas, que tem Guarani e Ponte Preta, o Santos vive o duelo Jabaquara e Portuguesa Santista, ou a Briosa. Rio Claro também tem um grande clássico, este que por sua vez é um clássico de já mais de um século, ou seja, como diriam, primeiro, antes de mais nada, tirem as crianças da sala, mas como diria na linguagem popular, não é pouca merda, né? Um século de rivalidade é coisa para chuchu, para também não utilizar outros termos mais baixos. E, enfim, espero que a gente possa conseguir falar muito bem sobre a trajetória dessas duas grandes equipes e dar todo o respeito e importância que é o derby para a cidade de Rio Claro. Isso aí, Fábio. Eu vou novamente passar a palavra para você iniciar, fazer uma introdução mais específica, se você quiser. Mas eu acho interessante comentar um ponto importante que muitas pessoas podem achar que clubes menores assim não merecem tanta atenção, né? E eu e o Fábio, obviamente, eu sei que ele concorda comigo, que é interessante a gente falar sobre clubes como esse, porque são clubes bastante relevantes para a região em que estão localizados, né? Então a região de Rio Claro tem no Rio Claro e no Velo Clube algo, um desenvolvimento do futebol, uma importância grande. E também são clubes que constroem o Rio Claro e Velo Clube tem uma rivalidade além do campo de brigas de torcida, assim, sabe? Então não é uma coisa tão que o futebol moderno ele tende a elitizar muito o futebol em si, né? Tanto a presença do público no estádio, quanto o próprio apreço ao time, né? Então, ao futebol em si, né? Então a gente vangloria muito Champions League e tudo mais, Premier League, essas coisas assim, e esquece do futebol muito local, né? O futebol que, na minha opinião, é onde vive a alma do futebol. Né? Concordo completamente, ainda mais no caso de times centenários, né? Não estamos a falar de um time que surgiu basicamente há poucos anos, mas estamos falando de times com mais de 100 anos de história. Times que têm mais história que muitos grandes clubes brasileiros hoje na principal série do Campeonato Brasileiro. Como a gente vai ver, tanto o Rio Claro como o Velo Clube já. Agora eu vou até pegar uma pontinha ali de provocação, tem mais tempo de vida do que o Palmeiras e o São Paulo, por exemplo. Não é O São verdade? Paulo é dos anos 30, eu não sei de quando exatamente, eu sempre tenho uma 33. confusão com relação à data. 33, mas uns falam que é 32, não é uma É, coisa assim do gênero. isso. Teve uma fusão de clubes, Sim. é uma coisa muito conturbada, não estou falando por clubismo. E o Palmeiras é de 1914, E o Corinthians em o Rio Claro. 1910 e o Rio Claro em 1909, né? O Rio Claro é mais antigo.
Exato, o Rio Claro é mais antigo, por um ano, de É. fato. E o Velo Clube está no mesmo ano que o Corinthians. Então, assim, isso é só para exemplificar, para deixar de maneira bem gráfica, a história que esses clubes possuem, né? Mas, enfim, se o Danilo não tiver mais nada a acrescentar, sem mais delongas, a gente pode já ir para o primeiro bloco, já então. Bora. Simbora? Então vamos lá, agora vamos falar agora de um lado da rivalidade, que é o Velo Clube. O Velo agora ficou mais conhecido pela atual geração devido à ascensão e à última participação no Campeonato Paulista A1, né, a principal série do campeonato estadual, sendo que boa parte, imagino eu, boa parte dos ouvintes devem conhecer mais o Rio Claro, porque o Rio Claro teve uma presença muito maior, por mais tempo, na principal divisão paulista. Entretanto, como vamos desbravar aqui, vamos ver que não é bem assim. O Belo também tem uma história bem complexa, bonita, e, e pronto, que também é de peso que dá para rivalizar com o seu maior rival, o Rio Claro. A história do Velo começa de forma diferente. Em agosto de 1910, três nomes, Miguel Ângelo Berdonzella, Miguel Ferrari e Amadeu Rocco, lançaram a ideia de fundar um clube voltado à prática do ciclismo. Para quem não sabe, velo em francês quer dizer bicicleta. Em 28 de agosto daquele ano, durante uma assembleia na casa de Berdozelli, nascia então o Velo Clube. Lembrando que as competições de bicicleta naquela altura do início do século XX eram algo popular, não vou dizer extremamente popular, mas era algo até que comum, né? Se não me engano, havia um estádio de São Paulo que era o Velódromo, que era justamente voltado para competições de bicicleta. O nome, então, como eu disse, tem origem francesa, velo, que significa bicicleta. Na época, o Brasil passava por uma forte influência cultural da França e o Velo Clube era um nome comum entre as agremiações ligadas ao ciclismo. Durante os seus primeiros 10 anos, o clube se dedicou exclusivamente à modalidade, transformando o Rio Claro em um dos polos de ciclismo paulista. Só em 1920 o futebol entrou na história do clube. Após a fusão com o Comercial Futebol Clube, nascia a Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense. É, Só um adendo, eu acho engraçada a quantidade de clubes no interior paulista que se chamam comercial. Uhum. É, é impressionante a quantidade de clubes, acho que tem. É ferroviária também, tem alguns que eu já conheci, para além do famoso de Araraquara, mas comercial acho que é o nome, sem sombra de dúvidas, mais Tem imbatível. Ribeirão Preto, né? O famoso comercial de Ribeirão Preto, apesar de, claro, na cidade que eu chamo de capital do inferno, que é um calor desgraçado, com todo respeito ao povo de Ribeirão Preto, mas eu sei que eles vão confirmar o que eu estou dizendo. É um calor desgraçado, mas lá eu sou botafoguense porque foi o clube que revelou o Dr. Sócrates brasileiro, como é óbvio. O famoso clássico Come Fogo, né? Eu nunca tinha ouvido Não, essa. não, nunca. Ô, louco, é comercial e Botafogo, Come Fogo, pô. Ai, Jesus, muito bom nome, realmente. Talvez o próximo episódio de Derby do Cemitério Paulista a gente pode falar sobre o Coffee e Fogo, se bem que o algoritmo do YouTube, enfim, das redes sociais, talvez não aceite muito bem esse nome. Mas dando continuação então ao Velo Clube, o campo de futebol foi construído entre a Vila da Caridade, São Vicente de Paula, e a Santa Casa de Misericórdia. Hoje nesse local está o estádio Benito Agnello Castellano. Em 1925, conquistou seu primeiro título importante, o de campeão do interior, o que lhe deu o direito de disputar a taça competência com o São Bento, campeão estadual daquele ano. A partida aconteceu no estádio Parque Antártica, atual Allianz Parque, e o São Bento venceu por 2-0. A estreia do Velo nessa competição da Federação Paulista foi, perdão, a estreia do Velo em competições da Federação Paulista foi em 1948 na segunda divisão, hoje conhecida como a Série A2. Ficou nessa divisão até 1956, com a exceção de 53.
somente daquele ano. Depois passou a disputar a terceira divisão e após um período sem atividades voltou em 72 para a Série A2. O grande momento do clube aconteceu em 1978, quando conquistou o acesso da elite do futebol paulista após uma série de jogos de jogos contra o Paulista, né, no caso do Jundiaí. A festa foi enorme, mais de 10 mil torcedores viajaram até Campinas e uma carreata de 40 quilômetros tomou a rodovia em Anguera no seu retorno. A estreia da primeira divisão foi em 1979, mas o clube não conseguiu se manter após 38 jogos e uma preparação curta, terminou em último e foi rebaixado em 1980. O Velo permaneceu na Série A2 até 1987 e em 1981 subiu novamente, mas com reformulação do futebol paulista em 1994, acabou para o quarto nível, retornando em 1996 à Série B1B e garantiu um novo acesso. É uma coisa que eu acho que é importante você ressaltar, que durante o largo da história, sempre houve reformulações no Campeonato Paulista, no futebol paulista, e muitos nomes vão mudando, então não se preocupem muito com essa questão de nomenclaturas, até porque elas mais ou menos dá para identificar qual o nível do campeonato está, com exceção agora da segundona, que é a segunda divisão, a Bezinha, que na verdade é a quarta divisão. Quinta. Projeto, como já explicou, acho que no episódio, qual que foi, Danilo? Se não me engano foi do Guarani ou da Ponte Preta? Acho que foi o último da Ponte, não, foi do Bragantino, acho, foi o último do quadro de futebol. Mas a Bezinha é o quinto nível do futebol paulista. Quinto, que mudou agora também, acho que ano passado. Para vocês verem que até para mim é difícil se atualizar, porque toda hora vai mudando uma coisa aqui e outra acolá, né? Não é algo tão simples. Mas enfim, já entrando agora no século XXI, nos anos 2000, disputou as divisões inferiores até que, em 2010, iniciou uma sequência de acessos, subiu para a A3 em 2011 e para a A2 logo depois, onde permaneceu até 2017, foi rebaixado, mas voltou como campeão da Série A3 em 2020. Em 2024, fez um feito histórico. O Velo voltou à elite do futebol paulista depois de 45 anos, quando eliminou nada mais nada menos do que o Juventus da Moca, um episódio que já temos, se quiserem vão lá dar uma olhadinha. No acesso, venceu então o Juventus e venceu o Noroeste na final. Time também que está atualmente na primeira divisão do Campeonato Paulista, conquistando assim o seu segundo título da Série A2 em sua história, né? Como a gente pode ver, foi uma história de altos e baixos, mas nunca parou ali, com exceção no período dos anos 70 ali, mas sempre permaneceu ali disputando as séries e com uma torcida que nunca deixou de apoiá-la. Agora, no caso, vou passar a palavra para o meu castro colega Danilo Sanfeliz, que vai falar um pouco sobre a história do Rio Claro Futebol Clube. É isso aí, a torcida do Velo sempre me impressionou, de fato. É uma torcida bastante presente, bastante aguerrida, assim, bastante cantante, né? Uma torcida que, tipo, obviamente, guardadas milhões de devidas proporções, é uma torcida meio Boca Juniors, assim, sabe? Que tá sempre lá, canta pra caramba e tudo mais. Então eu acho a torcida do Velo bem interessante. Não, que a do Rio Claro não seja, né? Mas a do Velo sempre me chamou bastante atenção. O Fábio, que é Velo Clube de coração, ele deu uma risadinha agora. Velo Clube de coração é um pouco forte, mas tem um carinho. A minha família é de Rio Claro, né? Minha avó é de Rio Claro e a minha família da minha mãe, como tem uma tradição longa de ser São Paulina, e o Rio Claro é o time mais assim, igual o São Paulo, que remete mais às elites, a família inteira da minha mãe é rio-clarense. Eu, como sou a ovelha negra do contra, sou corintiano, vou ser pro Velo, que é o time do povão, obviamente. Pois é, tem uma galera que acha, eu discordo, mas aí é de cada um, que não se pode ter preferências, assim, né? Então, tipo, eu sou palmeirense, eu tiro as crianças da sala, foda-se o resto, né? Eu discordo veementemente, assim, eu tenho uma preferência em cada lugar que eu vou, tenho uma preferência. Então eu vou pro Rio, eu gosto do Vasco, vou pra Minas, eu gosto do Galo, vou pro Sul, eu gosto do Grêmio, vou pra Rio Claro, eu gosto
perdoem os ouvintes rio-clarenses, gosto do Velo. Eu vou pra, sei lá, fala outra cidade aí, pra Ipaussu. Guayaquil. Eu gosto do Barcelona, eu não conheço outros times de lá também. Então, assim, sempre tem alguém jogando. Inclusive, Fábio, uma anedota. Fui assistir o jogo do Palmeiras ontem na rua do Palmeiras, né? Porque eu não queria assistir em casa. Fui assistir lá com outros palmeirenses. E, tinham umas, sei lá, umas 20 pessoas do Atlético Nacional da Colômbia lá. Que foram para Porto Alegre semana passada, assistiram o jogo contra o Internacional, foram para São Paulo porque eles são aliados da torcida do Palmeiras, estavam lá e tal, estão dormindo na rua, inclusive, e vão sexta-feira para Salvador, jogo contra o Bahia. Loucura. Jesus. Mochileiros do futebol. Danilo, só para fazer um complemento com aquilo que você estava dizendo sobre essa questão dos clubes, o que eu sempre digo é: eu tenho o meu time de futebol do coração, que é o Corinthians. No meu coração só cabe um, que é o Coringão. Mas ter simpatia, gostar assim da história, isso pode calhar com qualquer outro clube. Mas de paixão, Claro, daquela coisa de chorar de alegria ou chorar de tristeza, só um clube que me faz isso. claro, De resto, gosto do Boca, gosto do Velo, sou na família do meu pai de Arara, sou do União, essas coisas. Mas eu que gosto muito de assistir futebol de outros lugares, então eu assisto o campeonato argentino, por exemplo. Eu torço pro Racing, por exemplo. Tô assistindo o campeonato uruguaio, torço pro Nacional. Não é que eu torço para, mas eu, naquele momento, enquanto eu estou assistindo, eu prefiro aquele time ganhar. Óbvio que não tem nada em comparado ao sentimento que eu sinto pelo Palmeiras, só. Óbvio que não. Mas tem gente que não gosta nem disso, né? Tem gente que fala, não, você tem que ser palmeirense só isso. Acho uma frescura. É purismo igual daqueles maninhos, por exemplo, para quem é da cena do metal, por exemplo, como aqui em São Paulo, sempre tem aquele fiscal de banda, fiscal de camisa de banda, Uhum. fiscal tem que falar, não, você tem que ser truzeira, meu, você não pode. Você não pode. Se você gosta de metal, você não pode ouvir metal. Se você ouvir punk, você leva paulada. Sim, Isso sim. já. Hoje, graças a Deus, já não existe tanto, mas quando era moleque ainda tinha uns Sim. babacas que pensavam dessa maneira. É verdade, é verdade. Então, pois bem, vamos voltar ao Rio Claro, divagações feitas. Eu tinha inclusive outras coisas pra comentar, mas deixa pra lá, senão vai devagar muito. Vamos ao Rio Claro. O Rio Claro foi fundado no dia 9 de maio de 1909 por ferroviários da cidade. É o terceiro clube, portanto, mais antigo do estado de São Paulo, atrás de Ponte Preta e da Internacional de Bebedouro. A fundação por ferroviários, né, por obreiros ferroviários, é interessante porque é algo comum, né, no Brasil. Como o Fábio até falou, inclusive, tem muitos times com esse nome e esse nome não é à toa, né? Porque a gente comentou também sobre o episódio da Ponte Preta, né, que também é outro clube que surgiu a partir do desenvolvimento da linha férrea na região de Campinas. O Rio Claro também. Assim como a ferroviária de Araraquara, tem o ferroviário no Ceará também, etc. Né? Que é o fato das empresas irem se desenvolvendo, essa empresa atrai as fábricas, atrai população para uma determinada região, e ali, normalmente, são fundados clubes desses trabalhadores, ou mesmo de uma elite que se desenvolve ao redor dessas fábricas, empresas e tudo mais. Então, o caso do Rio Claro segue esse padrão, né? São Paulo, por exemplo, é bem comum ao longo de toda a extensão ferroviária, da malha ferroviária, muitos operários da São Paulo Highway criarem clubes ao redor das cidades ali, né? Então, clubes que se desenvolveram mais e outros que ficaram mais ou locais ou bastante amadores também, mas é bem comum esse desenvolvimento. Como eu falei, a gente falou bastante disso de uma forma mais aprofundada, inclusive sobre o desenvolvimento da linha férrea no Brasil, em São Paulo, sobre o episódio da Ponte Preta, é só voltar lá e conferir. O Rio Claro jogou de 1909 a 1914 em um campo no bairro Cidade Nova. Cidade Nova, perdão. Em 1915, o clube fez um acordo com uma empresa para mandar os seus jogos no campo dos funcionários dessa empresa, em troca de uma parceria, né, de que o clube ajudasse a construir uma arquibancada extra nesse campo, né. E o interessante dessa história é que no dia 27 de agosto de 1916 foi inaugurada essa arquibancada, em uma partida entre Rio Claro e Associação Atlética das Palmeiras. E daí é muito interessante isso porque
porque esse clube, Associação Atlética das Palmeiras, tinha uma relação muito boa, que era um clube da capital, um clube que disputava a primeira divisão no Campeonato Paulista e tal. Esse clube tinha uma relação muito boa com a Sociedade Esportiva Palestra Itália, né? Que, atualmente Palmeiras. E o nome do Palmeiras não é Palmeiras por acaso, porque como esse clube tinha uma relação muito boa com os dirigentes e torcidas ali, o Palestra Itália foi obrigado a trocar de nome em 42. E daí, numa reunião entre dirigentes e jogadores, porque naquela época os jogadores faziam parte do clube de uma forma muito mais profunda que hoje, né? Os jogadores se entendiam parte do clube em si, né? Não só trabalhadores que estão prestando um serviço ali naquele momento, como é hoje em dia, né? A maior parte deles. Então, aquela coisa sei lá, o Marcos com o Palmeiras, o Rogério Ceni com o São Paulo, era muito mais comum naquela época, né? Então, essa reunião entre dirigentes e jogadores para selar um novo nome e escolheram Palmeiras em homenagem a esse clube que tinha uma boa amizade, que já tinha tido uma série de trocas em momentos difíceis e tudo mais, né? Então, existia esse carinho mútuo ali e foi dado o nome de Palmeiras em homenagem a esse clube. Muito interessante porque, né? Eu não sabia dessa partida de inauguração dessa arquibancada. E quando eu vi o nome ali do time, eu falei, tem que contar essa história. Quando a gente fala de Palmeiras, a gente aprofunda mais. Né? É, e a partida terminou 1-0 para o Rio Claro, inclusive. Né? Então foi uma inauguração bastante legal para a equipe. Daí de 1931 até 1973, o Rio Claro jogou no estádio municipal da cidade de Rio Claro, né, naturalmente. Foi o primeiro clube a instalar uma iluminação para jogos noturnos no Brasil, em 1946. Em 1947 foi também um pioneiro em ter sido um dos primeiros clubes do interior do Brasil a viajar de avião. Fez uma viagem para a cidade de Sorocaba para enfrentar o Votorantim. E daí, ao longo de todo o século XX, o Rio Claro se protagonizou dentro da região de Rio Claro, né? Dentro da cidade de Rio Claro e região imediatamente próxima. Né? Então, por exemplo, é o maior campeão da taça da cidade de Rio Claro, ao lado de um clube também tradicional da região chamado Cidade Nova Futebol Clube. Então, assim, se você pega, por exemplo, a história da Ponte Preta, que a gente também já contou, a Ponte Preta por bastante tempo ficou ganhando bastante torneios da Taça Cidade de Campinas, ou Campeonato Campineiro e tudo mais. Então, esse desenvolvimento, assim como a gente já falou em outros episódios também, que o desenvolvimento do Campeonato Estadual é fundamental para criar rivalidade de Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco e tudo mais. Esses campeonatos citadinos também são fundamentais para criar as rivalidades. Essa que a gente está tratando aqui de Velo Clube e Rio Claro. Sem esses torneios não teria essa rivalidade. Né? São dois clubes que se destacam municipalmente na região imediata, mas que nesse momento, se fossem para jogar contra os times da capital, por exemplo, não se destacariam. Então ficaria complicado. Então a grandeza do clube do Rio Claro e do Velo Clube depende bastante desses torneios também, citadinos ou regionais mesmo, né? Então é algo que a gente tem que valorizar e lembrar sempre de exaltar, né? Não ficar apenas no futebol da Champions League, né? E daí um outro ponto interessante é que a gente inclusive já tratou isso, já ficou bem claro, eu acho, em vários episódios, quase todos, Juventus, Portuguesa, Guarani, Ponte Preta e tal, que existe uma tendência, e é uma tendência do futebol moderno, no fim do século XX, início do século XXI, por uma consequência de uma questão de investimento, de mercado, né, patrocínio, etc., esse futebol fica mais comercial e times de menor expressão enfraquecem muito, né? Time de menor expressão, não de título, mas de torcida, com torcidas menores. Aconteceu com a Portuguesa, aconteceu com o Guarani, aconteceu com o Juventus e tal. Que não são torcidas pequenas, mas comparadas aos grandes clubes do estado, são torcidas pequenas. Né? Então aconteceu essa dificuldade maior, então você pega o Guarani, nos anos 70, disputando o Campeonato Brasileiro, ganhando o Brasileirão em 78, sendo vice em 86, etc. E daí chegou os anos 2000 e caiu muito. Né? Por isso, né? Porque daí Palmeiras, Corinthians, São Paulo tinha muito dinheiro entrando e Guarani não. Então há uma diferença óbvia ali, né?
Com o Rio Claro, interessante que isso não aconteceu especificamente, né? O Rio Claro tinha uma, um protagonismo na região, especialmente na cidade, e não viveu exatamente um declínio no fim dos anos 90. Pelo contrário, no início dos anos 2000, a partir do século 21, portanto, o Rio Claro começou a ascender a nível estadual, né? Então, foi vice-campeão da B2, que é o quinto nível do Paulistão, isso em 2001, né? Em 2002 foi campeão da B1, que é o quarto nível, subiu, portanto, para a terceira divisão, que na época chamava A3, ainda né? Mas na época não tinha A4, né? Era B1, como o Fábio falou antes, né? Em 2005 sobe para tradicional A2, né? Então já chega num nível que é um nível. Assim, para quem só assiste o Campeonato Paulista não sabe, mas a A2 já é um nível bastante competitivo, assim, hoje em dia e no passado, né? Então a A2 já é um nível meio que de elite já do futebol paulista, não é qualquer time que tá ali, né? Então em 2002 em 2005, perdão, já chega ali. E em 2006, então é uma ascensão de 2001, 2002, 2005, 2006. É muito rápida sair da quinta divisão para a primeira nessa virada de século, né? Então ele sobe para a primeira divisão do Campeonato Paulista em 2006. Em 2007 o clube acaba na 12ª colocação do Campeonato Paulista, não é rebaixado, portanto, e se classifica com essa campanha, se classifica para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é o primeiro clube da cidade a disputar um torneio dessa magnitude, né? E daí, a partir de 2008, o Rio Claro começa a viver uma instabilidade, mas é uma instabilidade que eu acho boa, assim. Se você compara com o século XX, por exemplo, não é desprezível, né? Tipo, é algo ruim para um Guarani, por exemplo, que foi acostumado a vida inteira a estar nas cabeças, e daí entrou o século XXI e ficou caindo para a segunda divisão, caindo para a segunda divisão nacional, tudo mais. Isso é um problema para o Guarani. Para o Rio Claro, que passou todo o século XX disputando quinta divisão, disputando torneios só na cidade de Rio Claro e na região e tudo mais. Hoje, passou, a partir de 2008, né, passou a viver uma estabilidade entre primeira divisão do Paulista, segunda divisão do Paulista, primeira divisão do Paulista, segunda. Não é exatamente horrível, né? Também porque é um clube que tem que enfrentar clubes com muito mais dinheiro, então não é outro futebol já, né? Talvez fosse o Rio Claro tivesse chego nessa primeira e na segunda divisão lá nos anos 60, 70, talvez a história seria outra, né? Mas como estamos falando no futebol moderno, com muita concentração financeira, daí já é uma tarefa mais difícil pro Rio Claro, né? Mas fica com essa instabilidade entre as duas primeiras divisões do estado, o que eu acho, sinceramente, um grande feito, né? Em 2025, porém, o Rio Claro é rebaixado, né? O Rio Claro foi rebaixado para A3 do Paulista esse ano. Ao mesmo tempo que o Velo Clube se classifica para a Série D, né? Então eu lembro que quando aconteceu, né, o fato do Velo Clube ir bem no Paulista, se classificar para a Série D, ao mesmo tempo que o Rio Claro foi mal na A2 e caiu para 3, eu lembro das postagens do Velo Clube no Instagram e tal, tirando sarro, etc, né? Então, tipo, acabou sendo sei lá, uma conquista em dobro do torcedor do Velo, né? Comemorou não só o seu bom rendimento na primeira divisão e uma classificação para o torneio nacional, como o mau desempenho do seu maior rival, né? Pois bem, quer acrescentar algo, Fábio? Posso passar pro derby. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é: imagina o torcedor rio-clarense tendo que aguentar tudo o que aconteceu. Do tipo, teu maior rival tá indo bem na principal divisão paulista, conseguiu se classificar para um campeonato nacional, e o teu time tá indo para baixo. Pô, Complicado, é de ter um mínimo de pena do torcedor rio-clarense, com todo o respeito, como é claro. claro. E eu acho, sinceramente, a primeira divisão paulista hoje muito difícil, não só pelos grandes da capital, Bragantino, né, que tem Red Bull ali e tal, mas porque tem vários Danilo, clubes. Oi, fala. você sabe que eu tava conversando com um amigo meu mineiro, que é cruzeirense, o Luiz, Uhum. e a gente tava conversando sobre justamente o Campeonato Mineiro e tal, aquela coisa.
É um campeonato muito, muito, com todo respeito aos ouvintes mineiros, que amantes do futebol, mas chato. Porque é sempre ou o Cruzeiro ou o Uhum, Atlético. sim. E quando muito, acho que foi há 20 anos atrás, o Ipatinga ganhou o É, campeonato é. E o mineiro. América Mineiro ocasionalmente, né? Mas mesmo assim é pouco. Mas mesmo assim, os americanos, que eu acho bizarro chamarem eles de americanos, com todo respeito ao Coelho, só por uma questão que, pô, já é confuso por causa da questão dos Estados Unidos, continente americano, e ainda vem o clube, pô, aí já tá. E isso que o América Mineiro é só um dos Américas, né? Que tem o América de Natal, tem do Rio de Janeiro, enfim. Mas o Campeonato Mineiro por si só, não é muito interessante por causa disso. Teve o Maruzi Patinga, muito ocasionalmente o Coelho também ganha. Enquanto, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado e falar do Campeonato Paulista. Você tem 4 clubes grandes, que até aí tudo bem, podemos falar que o Rio de Janeiro também tem, apesar de que por muito tempo era só Flamengo e Fluminense, agora temos o advento do Botafogo, com a Passaf e tudo mais, e o Vasco, que está sempre naquelas do tipo, vai ser campeão da Libertadores, vai estar lutando para não ser rebaixado. Mas o Campeonato Paulista, pelo menos a gente tem sempre 4 grandes, né? Pelo menos. Que aí sempre vai ter piadinha quem é a quarta força. E sempre temos outros clubes que também são muito bons. Vimos o Mirassol, que agora, pô, o Mirassol está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É. Tem o Bragantino, que com o Red Bull também está muito forte. Claro, deu uma decaída nos últimos anos, mas enfim, continua sendo uma grande força. Você tem clubes interessantes, É. você tem clubes que dão um dinamismo maior e ocasionalmente sempre acaba dando uma zebra. Claro, são zebras, geralmente sempre são dos 4 grandes, mas vira e mexe, você vê já viu o Ituano ser campeão, vira e mexe, você vê um time do interior chegar até uma final, o que deixa pelo menos o campeonato um pouco mais interessante. E É tem um pouco mais agora, competitivo. tem agora um advento no interior de São Paulo que eu não acho ruim, sinceramente, pela maneira como está sendo desenvolvida. Porque assim, a SAF tem um problema da irresponsabilidade do dono, né? Pode ser um dono maluco, pode ser lavagem de dinheiro, pode ser um monte de coisa, né? Mas no interior de São Paulo existem SAFs que estão se desenvolvendo e que elas são bastante responsáveis. O Mirassol, por exemplo, é um exemplo disso. O Mirassol é uma SAF e é muito organizada, muito, muito organizada. Os caras saíram da quarta divisão para a primeira em, sei lá, 7 anos. Né? Isso nacionalmente, né? E se tornaram também um protagonista do interior de São Paulo no Campeonato Paulista. Assim, não é um protagonista de chegar em final e ganhar, mas está sempre entre os 8, né? Então se tornou um clube que, exceto os 4 grandes e o Bragantino, sei lá, a sexta, às vezes sétima força do estado. Que é algo gigantesco para uma cidade de 60 mil pessoas. Né? O Novo Horizontino também é um clube muito organizado e que se consolidou entre os 8 sempre, sempre. Outro que é uma SAF também bastante organizada, bastante interessante, que não queima etapa, é o São Bernardo, que também foi para uma D, agora tá na Série C, e tá na Série C sempre lutando para subir. Não subiu ainda porque, assim, é mata-mata, às vezes acorda num dia ruim e perde a classificação. Mas você vê que é um time forte e todo ano tá ali entre os 8 também de São Paulo, né? Então tem clubes, a própria Ferroviária de Araraquara se tornou uma SAF, só que daí é uma SAF um pouco diferente, uma SAF que investe mais na base, né? Então embora tenha uma base muito forte, tem o futebol feminino muito forte, o time da Ferroviária principal acaba ficando um pouco para trás, mas ainda assim é muito organizado. O Ituano, como o Fábio falou, bicampeão estadual e que tá sempre ali, né? O Ituano caiu para 2 ano passado, mas tá sempre ali. Até então estava sempre ali. Né? Não era um ex-jogador de futebol que virou dono do Ituano, uma É coisa o assim, Juninho né? Paulista. Juninho Paulista, exatamente, É, exatamente. E é, o cara faz um bom trabalho. O Ferroviário de Araraquara também faz um excelente trabalho, e eu acho que ele faz um trabalho excelente com base, é. porque base é o que dá uma sustentabilidade, Sim. tanto financeira como de futebol mesmo, E a longo prazo também, né? futebol. O- Exato. O União São João, que ainda, oxalá, vamos fazer um episódio sobre ele, a época gloriosa do União se deu muito por conta da base. Uhum. Acabaram revelando jogadores
de grande potencial. Entre eles, o exemplo maior de todos, como é óbvio, o Roberto Carlos, não o Exatamente. maior lateral com a batata do tamanho da minha cabeça. Exatamente, Mas exatamente. é um bom exemplo e eu acho que o Ferroviária, querendo ou não, acaba indo por um bom caminho também, É. investindo bastante na E base. é um pensamento a longo prazo, né? Porque se conseguir formar jogadores, vender esses jogadores bem e usar esse dinheiro de forma apropriada, né? Vai usar em reestruturar a CT, por exemplo. Vai usar em conseguir contratar jogadores de melhor qualidade, profissionais mesmo, assim, jogadores que colocam o time, sabe, usar a própria base para sustentar o time. Só que isso é a longo prazo, né? Não é da noite pro dia. É um trabalho que você vai fazer agora para colher fruto 10 anos adiante. Mas se fizer, tá ótimo, né? Então, se conseguir manter a paciência para chegar 10 anos à frente e colher os frutos, é incrível. Tipo, sabe, o Manchester City fez isso com o fundo árabe lá. Eles não chegaram num dia e no outro dia tava incrível, sabe? Então, se um clube de uma Premier League tem tempo para esperar, um clube do interior de São Paulo pode fazer também. Se fizer, eu não sei se esse é o plano da Ferroviária, né? Mas se for esse plano, tem que tirar o chapéu, de fato. Agora, voltando aqui pro derby, agora a gente vai focar no derby em si, né? Os números e tudo mais. A primeira partida entre os clubes aconteceu em 1920, num jogo entre aspirantes, uma vitória por 1-0 do Velo Clube. A primeira partida oficial foi uma goleada, né? Uma lavada. Rio Claro 6, Velo Clube 1. Em 1921. Em 1924, outra partida, Velo Clube 2, Rio Claro 1. É interessante isso que mostra, isso é tudo 6-1, mas 6-1 é só o placar elástico, né? Mas mostra que a primeira partida deu Velo, a segunda deu Rio Claro, a terceira deu Velo. Há um equilíbrio, né? Não há uma freguesia, não há um clube que destoa muito, né? E esse equilíbrio inicial é interessante porque é isso que faz o jogo, esse confronto lá no início crescer, né? Porque se assim, você pega um clube logo no início, tipo o Palmeiras e Corinthians, logo no início, e tem, sei lá, 20 vitórias seguidas do Corinthians, a rivalidade provavelmente não ia crescer tanto, sabe? Mas como os jogos já foram disputados logo no início, isso se tornou uma rivalidade logo no início, e vai crescendo, crescendo. Aqui se mostrou verdade essa teoria, né? Quer falar, Fábio? Sim, Danilo, só para fazer uma contextualização histórica, uma coisa que eu já mencionei em alguns episódios anteriormente, sobre muito da questão do resultado dos jogos. É importante a gente lembrar que naquele início do século XX era muito comum e era mais habitual você ter resultados com números muito expressivos, como esse de 6-1, do que os resultados que nós vemos hoje em dia, que é sempre aquela coisa, quando é uma goleada já 3-0. Uhum. Não, naquela altura era muito comum se ver uma partida de futebol com muitos gols, independentemente de quem ganhasse ou quem perdesse. Era algo normal, então não era bem considerado uma goleada. Acho que nos padrões dos anos 20, É, ser uma é, goleada precisava fazer uns 10 gols, pelo menos. exatamente. Ou tipo 8 igual aconteceu em 33, né? Num certo derby paulista. Mas voltando pro derby de Rio Claro, é... Desculpa, eu ainda tô vivendo aquele mês passado ali, com alguém em cima da bola, mas enfim, foi, aqui o foco é Rio Claro, não estamos falando da cidade de São Paulo. foi esse mês, pô. Não foi esse mês, não? Foi esse mês, foi início do mês, ó. Faz 2 semanas, Sei lá, né? eu tenho uma noção de tempo, uma memória assim, de curto prazo péssima. De longo prazo sou perfeito. Eu lembro quando eu comi no café da manhã em 1999. Agora me pergunta que comi ontem, já não lembro. Pois é. Então os números gerais mostram também, os números gerais do derby de Rio Claro mostram também esse equilíbrio, né? São 146 jogos, o Velo Clube venceu 53, o Rio Claro venceu 48 e temos 45 empates. São números bastante próximos, né? Inclusive, Fábio, eu vi ontem, por coincidência, o Choque Rei em São Paulo, né? Palmeiras e São Paulo, são 120 vitórias do Palmeiras, 120 vitórias do São Paulo e 120 empates. Caramba! Que loucura, Mas hein? e faz tempo que o São Paulo também não ganha do Palmeiras, né? Esse número Ah, não, acho que tem, deu, não, São tem Paulo. meio tem sido muito alto do São Paulo, imagino eu. Não, não, eu acho que o Palmeiras tem, eu não sei, de verdade, mas o Palmeiras tem uns números melhores recentemente, mas o São Paulo é uma pedrinha no sapato do Abel, assim. Dos clubes que o Abel enfrentou é o que mais incomodou, viu? Sinceramente, Juro, juro, juro.
Jurava que era mais o Corinthians, porque eu sempre senti por parte Não. do Abel, e agora desculpa a divagação, mas que o Abel acho que nunca conseguiu entender ou perceber o que é o derby paulista, a importância dele. Tanto que o Palmeiras, quando ganha, é muito por uma questão, claro, evidentemente, de uma grande técnica que o time tem, e quando aproveita também das falhas que o Corinthians provém. Mas não é questão de sentimento, Eu daquela também coisa acho. sangue nos olhos que eu sinto, ultimamente, pelo menos dentro da gestão do Abel Ferreira. Isso eu tô falando Eu também acho. Acho ele como muito pragmatismo da pragmático. minha parte. Eu acho ele muito pragmático. Todavia, ele tem números muito bons contra o Corinthians, assim, sei lá, são 3 derrotas e 8 vitórias, só assim. Além dos empates, né, claro. Mas, voltando para Rio Claro, os números que eu apresentei agora mostram, de fato, um equilíbrio grande, né? O time do Velo Clube fez 199 gols, enquanto o de Rio Claro, o Rio Claro, fez 176. A maior goleada do Velo foi um impressionante 11-2 em 1983, pela segunda divisão. Já o Rio Claro, a maior goleada sobre o Velo Clube foi um 7-0, que também é impressionante, em 1943. Em 16 de julho de 1950, isso é bastante interessante também, o Velo Clube e o Rio Claro se enfrentaram no dia 16 de julho e a partida acabou 1-1. Mas isso não é a questão interessante. A questão interessante é que essa partida aconteceu no mesmo dia e no mesmo horário da final da Copa do Mundo, né? O que eu acho muito, muito legal, assim, muito, porra, doido, né? Algo que não aconteceria hoje em dia, provavelmente, né? Eu imagino a pessoa que falou que ia assistir o jogo do Galo Clube e claro, e ele falou, não, eu vou assistir esse jogo. Todo mundo, você é maluco? Você não vai ouvir na rádio a final da Copa do Mundo? Você vai preferir ver esse jogo? Mas Isso é. como é rádio, dá pra fazer as duas coisas, né? Você pode levar o radinho no ouvido ali, só que não tinha Você radinho. pode, mas quem fez isso se arrependeu amargamente depois, porque quem conhece muito bem a história do Maracanã sabe o que aconteceu logo em seguida, né? Exatamente. Então eu acho que eu Mas era feliz possível. os jogadores do Velo e do Rio Claro que não tiveram o desprazer de ter que É, ouvir o jogo Brasil e Uruguai no Maracanã. exatamente. Interessante tem um. Tipo um documentário que eu assisti do Palmeiras um tempo atrás, da torcida do Palmeiras, né? E tinha um torcedor do Palmeiras que falava assim: se tiver jogando Palmeiras e 15 de Piracicaba no dia da final da Copa do Mundo, eu vou ver o Palmeiras. Sabe? O Palmeiras é tudo na vida, aquela coisa toda assim, né, de torcida. E isso é uma coisa hipotética que o cara criou ali, né? Só que na verdade já aconteceu. Não com o Palmeiras, mas já aconteceu. Muito interessante isso. É, Pois bem, e uma outra curiosidade é que os dois clubes têm o galo, né, como mascote, né? O Velo Clube é o galo vermelho e o Rio Claro o galo azul. Isso é bem curioso, assim, né? Não lembro de outro clássico que tenha o mesmo mascote, sinceramente, velho. Deve ter, né? Mas eu não Os lembro, dois né? É que os dois clubes, assim, que é da mesma cidade, É, vamos combinar que, claro, não é uma cidade, assim, tamanho homérico, né? É uma cidade tipicamente do interior. E os dois têm o Galo. Eu não sei, eu até vou perguntar lá para os parentes da minha mãe se talvez o Galo não tem uma grande representação na cidade de Rio Claro, ou coisa do gênero, talvez, provavelmente, quem né? sabe, penso eu, pode ser isso, né? Aí eu falo, o meu Galo é vermelho, o meu Galo é azul. É, E aí imagino que a piadinha do torcedor do Galo fala, não, mas Galo vermelho existe, Galo azul que é invenção. Eu já, pelo menos, já farei essa piadinha. Uma piadinha de de tio do historiador, de interior que historiador. importa de boteco. Piadinha de professor de história, assim. É. O, o clássico, o derby, ficou 10 anos sem acontecer, né? Isso é uma tristeza, infelizmente. De 2002, desculpa, a 2012. E atualmente o Velo Clube está desde 91 sem vencer o clássico em partidos oficiais. E desde 98 sem vencer em amistosos. Eu acho isso curioso porque assim, eu acho isso demonstra uma má organização é, do futebol brasileiro, sinceramente. Porque eu acho que esses é, deviam haver mais jogos. O campeonato inglês é muito bom nisso. O futebol na Inglaterra é muito bom nisso. Que eles desenvolvem maneiras desses jogos regionais acontecerem bastante. E essa rivalidade continuar viva. Então, sei lá, um clube, não vou saber citar nomes, tá? Mas um clube
no interior, no norte, quase na Escócia ali da Inglaterra, que tem dois clubes ali, pequenos, mas são dois clubes rivais, a Federação Inglesa dá um jeito de criar campeonatos regionais ali, pra sempre ter essa partida, né? Esse clássico nunca Danilo, morrer. Oi. Federação, se é no norte da Escócia, não é Federação Inglesa, Não, né? não, É Federação norte, Escocesa. norte da Inglaterra, perdão, próximo à Ah, Escócia. bom, bom, É, bom, 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 bom. Aí tudo bem, tudo bem. Você próximo. falou lá na Escócia, eu falei, uai, É, já vai comprar briga com os escoceses, chamando eles de ingleses, né? pró- Que acho que não tem nada mais ultrajante do que é, você chamar qualquer um irlandês, galês, escocês de inglês. é Porque todo verdade, é mundo verdade. odeia Inglaterra. Mas no Brasil isso não acontece. Eu lembro de um ano que. Não, foi recentemente, não sei se foi ano passado, foi esse ano, foi ano retrasado, não lembro. Mas que na primeira divisão paulista tivemos depois de um certo tempo Ponte Preta e Guarani no mesmo campeonato, né, na primeira divisão. E a Federação Paulista colocou os dois no mesmo grupo na primeira fase. E se estão no mesmo grupo na primeira fase, eles não se enfrentam. E esse é um crime isso, assim, né? Tava 200 anos sem acontecer porcaria do jogo. Daí quando tem, a federação tira a possibilidade, né? Tipo, é ridículo, sabe? Daí, mas enfim, coisas do futebol Até brasileiro. tem a possibilidade, mas eles teriam que passar para a segunda fase É, para aí talvez, quem sabe, se encontrarem. mas daí é complicado, De né? qualquer das maneiras, se eles estivessem em grupos separados, pelo menos ganhar até um joguinho ou outro. E aí, e vamos combinar, é até burrice no sentido financeiro da questão, porque é óbvio que um clássico como esse, como também a gente pode aplicar no caso entre Velo e Rio Claro, que tudo bem, óbvio que são divisões diferentes, mas enfim, quando são dois times rivais, você vai encher mais o estádio, Uhum. você vai ter muito mais uma audiência, até mesmo parte da televisão, muito maior, porque as pessoas vão parar para assistir. Mesmo aqueles que não são da cidade, que conhecem a rivalidade, vão falar: opa, não, esse jogo vai ser interessante, pô. Uhum. Esse jogo vai ser sangue nos olhos. Vou parar para assistir. O Danilo é o melhor exemplo de todos. Acho que o Danilo, se tiver campeonato da terceira idade, não da terceira divisão, da terceira idade, o Danilo tá lá assistindo. Uma boa. Sim, sem dúvida. É impressionante. Se tiver um campeonato de futebol de bebês, ele tá lá torcendo e xingando o bebê porque não chutou a bola direito. Exatamente. Ainda mais se for um Ah, bebê corintiano. oh, calma lá, hein, mano. Meu filho, pô, mais respeito, por favor. Enfim, é até burrice, porque é assim, a gente já sofre um problema crônico que as pessoas já têm uma tendência a dar mais um valor maior a grandes clubes, né? Então, por exemplo, isso é muito típico no Campeonato Paulista. Corinthians ou Palmeiras vai jogar lá no interior. Enchem os estádios, porque são os grandes. Mas aí vai jogar, sei lá, Mirassol e Ponte Preta. Não vai ter tanta gente, não vai ter tanta visibilidade, não vai ter tanta movimentação de dinheiro como com o movimento entre os grandes. E uma maneira de sanar essa questão justamente seria incentivando os clássicos. Uhum. Evidentemente que os clássicos vão trazer também mais a propensão para confusões, para brigas e tudo mais. E é claro que o órgão estadual tem que também tomar as medidas para precaver que não aconteça nada do Mas gênero, daí né? é isso que as autoridades dizem, né? Mas aí, assim, o álcool também deixa as pessoas mais propensas a brigas. E quem proíbe o álcool? Ninguém. Então, essa questão de proibir o jogo ou proibir a torcida dos dois times, não vou nem falar sobre isso. Não, é palhaçada como é que eu digo. Não é proibindo que você vai resolver as coisas. Se a proibição resolvesse algo, a guerra das drogas já teria acabado há muitas décadas atrás. Né? Exatamente. Se a gente tem que analisar uma questão com mais seriedade, por exemplo, imaginando que vamos ter um clássico Rio Claro e Velo Clube na cidade. É óbvio que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está sediada na cidade de Rio Claro, vai ter que tomar todas umas medidas, colocar o efetivo maior, pensando numa questão mais pragmática, tá, gente? Não vou tentar deixar a metodologia completamente à parte. Você vai colocar mais viaturas na rua, você vai fazer um esquema de segurança, você vai fazer com que o árbitro da visitante ele tenha um canal de acesso ao estádio de maneira segura, sendo escoltados para evitar encontros e conflitos. É o trabalho que a polícia tem que fazer. É para isso que a polícia existe, não é? O melhor, como diria aquela frase mais clichê de rede social, a melhor guerra é aquela que não acontece. Então, se você se precaver e fazer tudo certinho,
beleza, mano, todo mundo vai assistir o jogo, só que vai sair triste quem perder. Exatamente. De resto, é isso. E só pra fechar em relação ao derby de Rio Claro, falar dos artilheiros, né? O maior artilheiro da história do clássico é o Tonhão, com 11 gols do lado do Velo. E pelo lado azul é o Nico, que marcou 10 gols. Até os artilheiros são equilibrados, né? E o único clássico disputado fora da cidade de Rio Claro foi em 7 de setembro, inclusive de 1976, em Araras, cidade do Fábio, entre aspas. Vitória do Velo por 3-0, como o Fábio fica feliz. É óbvio que eu ia colocar esse fato histórico no roteiro desse episódio, porque envolve 7 de setembro, que é o dia que o Brasil declarou a independência de Portugal, envolve Araras, e envolve o Velo sendo ganho em cima do Rio Claro. Sim. Tudo que podia de melhor acontecer. Agora, o que eu não consegui puxar, tentar dar uma procurada para ver, não consegui encontrar se algum torcedor do Velo ou do Rio Claro, ou até o Espararense, souber em que estádio foi. Porque eu sei que o estádio Hermínio Mendes, que é o estádio do União São João, ainda não existia naquela altura. O União nem sequer existia naquela altura, nos últimos anos 80. Eu acredito que foi o estádio da usina São João. A usina São João foi a empresa que criou o União São João, né, como o nome muito bem deixa evidente. Tem um estádio lá dentro das propriedades da usina. Já estive lá, eu acho que chama Engenho, estádio do Engenho, uma coisa assim, bem alguma coisa voltada para a cultura da cana, né? Porque a usina, óbvio, produz cana, como todo quem é daquela região sabe que aquela cidade, aquela região inteira é só produção de cana, campos e campos, você passando por Lenha-Guara, por Bandeirantes de cana-de-açúcar. E tem aquele estádio lá dentro, mas também tem um pequeno estádio dentro do centro de São Paulo, centro de Araras, que eu acho que também pode ter sido. Então eu deixo aí para os nossos ouvintes do Velo ou do Rio Claro, ou cidadãos ararenses, se souberem, por favor, depois me repasse essa informação por única e exclusivamente para ficar sabendo, porque o historiador é curioso por natureza. É isso aí, pessoal. Então a gente encerra aqui o conteúdo em si, né? E vamos para as dicas culturais. Como eu puxei, eu vou começar, viu? Eu tenho duas dicas, né? A primeira é a Série B. A Série B saiu da Globo, né? Depois de 1 milhão de anos. E tá dividida igual todos os outros campeonatos hoje em dia, né? Então, só pra quem, como eu, gosta muito da Série B, temos jogos do canal do YouTube dos Desimpedidos. Uma coisa aleatória, mas que legal que tem. Porque no YouTube é mais democrático, na teoria, né? Consegue ver em qualquer lugar com mais facilidade. Temos jogos na Record e temos jogos na ESPN. Então tem esses três canais para assistir. Fica dividido, é um pouco ruim, mas assim, estará nesses três todos os jogos em algum momento. Então dá pra buscar. E também acho bom para acompanhar a Série B, a Série C, outros torneios e tudo mais. Torneios assim que não são tão de elite, digamos assim. O canal que eu já até indiquei aqui chama Times e Histórias no YouTube. Muito interessante, acompanhou a 2, a 3, a 4 do Paulista. Então, assim, é um trabalho solo, assim, de um só jornalista ali, mas que é muito bom. Deixo de recomendação. É isso daí. E, bom, no meu caso, as minhas dicas culturais, algumas vão ser bem típicas para o formato do episódio, que é do futebol, que é, pessoal, Velo e Rio Claro, vão lá. Quem não está muito longe da cidade de Rio Claro, puder ir prestigiar um jogo, e por curiosidade, conhecer, vá. Ou quem não puder, gente, a Federação Paulista disponibiliza os jogos, pelo menos feitos pela federação, no YouTube, ao vivo e de maneira gratuita. Só o fato de você assistir já está dando uma pequena ajuda a eles. Coisas do gênero, assim como assistir nossos vídeos também nos ajuda, nos incentiva a continuar o trabalho. Enfim, prestigiem essas duas equipes que são históricas, como vocês puderam perceber, e com um amor que os seus adeptos, como diria aqui em Portugal, têm por suas respectivas equipes. E uma outra dica cultural que eu vou dar, eu ainda não assisti, pretendo assistir na noite de hoje que estamos gravando, um filme que eu recentemente descobri, que se chama
Between Borders. Eu não sei como é o título em português, até porque é um filme gringo mesmo. É um filme que conta a história de uma família armênia e que vive na União Soviética justamente durante o colapso, só que eles estão do lado que é do Azerbaijão, e aí vai começar toda aquela questão de uma guerra que vai gerar Nagorno-Karabakh, que é um assunto que nós já falamos aqui também no episódio, sobre essa questão entre armênios e azeris, ou azerbaijano, não sei qual é o gentílico correto, mas é um filme que me despertou muito a curiosidade, vou assistir hoje. Então, assim, já estou dando antecipadamente a minha dica cultural, mas se vocês não gostarem e o filme for uma droga, não me culpem, tá? Eu estou aqui avisando vocês que eu ainda não assisti e quem sabe no próximo episódio eu trago aqui um review do filme, um letterbox da vida aí para vocês. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mais um vídeo desse quadro de futebol. Um episódio bastante interessante, eu gostei bastante. E ainda não decidimos o próximo, mas daqui a um mês mais ou menos vocês saberão. E nos sigam nas redes sociais, curtam, compartilhem, se inscrevem, sei lá, tocam o sininho, todas essas coisas de rede social que eu sou péssimo. Nos próximos 2 episódios o Fábio não estará tô louco, aqui com a gente, estarão eu e o Thiago, né, presencialmente os dois, e daí o Fábio volta daqui a 3 episódios. É isso, beijos, abraços. Exatamente. Tô de férias, um beijão e até o próximo episódio quando voltar. É isso aí.